E aí galera, bem-vindo a Micaça Smart Caça, seu canal de automação residencial 100% português. E o que vocês vão ver hoje aqui não é um review do Nanolith, não. É muito caro o Nanolith, sem condições de comprar um. Eu acho que um aqui no Brasil tá coisa de 2, 3 mil reais. E quanto mais sobe o dólar, mais difícil a gente acessar ele. O que a gente vai fazer é o nosso próprio Nanolith, com custo bem baixo. Eu escolhi aí de propósito as coisas mais baratas que a gente consegue encontrar para que o custo fique no bolso de qualquer um aqui que tentar fazer esse projeto, né? E a gente vai ver como é que a gente faz isso com receita e tudo logo depois da vinheta. Vamos lá, solta aí, vai! Para esse nosso projeto que a gente vai fazer hoje, né, eu vou colocar aqui quais vão ser os ingredientes que a gente vai usar eles. São todos de muito baixo custo, né, e de propósito algumas coisas dá até para você melhorar a qualidade se você quiser, gastando um pouquinho mais, mas isso daí vai de cada um. E o legal é que esse projeto aí ele é todo modular, então se você quiser criar mais componentes aí do seu Nanolith, mais para frente, você faz 5 agora, depois você quer fazer mais 5, você pode ir fazendo seu desenho na parede. Vai ficar show de bola, desde que sua fonte aí aguente o que você está querendo colocar nela. Cajura. Pera aí, deixa a Camomila decidir o que ela quer fazer da vida. Camomila, sai daí. Sai daí. Vai. Onde você vai? Escolhe um lugar. Camomila. Vai pra lá. Aí a primeira coisa que a gente vai usar aqui vai ser aquele nosso bom e velho microcontrolador ESP8266. No caso, eu escolhi o Node MCU porque eu tenho um monte deles aqui em casa, mas você pode usar qualquer um, né? Então aqui a gente tem o nosso Node MCU, ele já está preparado para o nosso projeto. Nesse projeto em particular, se você já quiser deixar ele com o jumperzinho aqui, ó, você já põe ele aqui no D4. O D4 vai ser o pino que você vai usar. E a gente vai alimentar ele aqui pelo VIN e pelo ground. A segunda coisa que a gente vai precisar, que é talvez a parte mais cara desse projeto, é uma fonte aqui de alimentação legal, né? Vai depender muito da quantidade de LEDs que você colocar. Quanto mais LEDs você vai colocar, maior a amperagem que você vai ter que ter na sua fonte. Sua fonte vai poder ser de 5 volts ou de 12 volts, dependendo de qual vai ser a fita de LED que você escolheu para usar. Eu, no caso, escolhi a de 5 volts e eu vou fazer um vídeo mais para frente aí mostrando os tipos de LED, os tipos de fita, voltagem, etc, para você saber escolher certinho qual que você vai querer. Mas se você quiser seguir exatamente o que eu estou comprando e fazendo, eu vou deixar aqui no link das descrições todas as coisas que eu comprei, né? Você pode comprar exatamente as mesmas peças e fazer o mesmo projeto aqui como eu estou fazendo. Então eu vou alimentar tanto as fitas de LED como o meu Node MCU a partir aqui dessa fonte. Se você tiver uma fonte de 12 volts, funciona também, porque o Node MCU ele topa aí tanto de 5 volts até 24 volts, você pode alimentar no VIN, ele regula sozinho a voltagem dele. A próxima coisa que a gente vai precisar é uma impressora 3D para a gente conseguir fazer o nosso Nanolith, né? E você pode, se você não tiver uma em casa, você pode encontrar vários lugares aí na cidade, fazem aí o projeto, fazem a impressão, geralmente o custo costuma ser baixo, né? No caso a gente vai fazer um molde, vou mostrar ele aqui, um molde, né, que é um molde aqui triangular, existem várias formas diferentes, você pode escolher, e ele vem com uma tampinha, e essa tampinha ela faz o quê? Ela trava um defrator aqui, um refrator aqui em cima. No caso, como eu estou querendo manter o projeto de baixo custo, o nosso refrator vai ser papel sulfite. Olha que legal. Então basta você cortar seu papel sulfite, você vai colocar aqui em cima e você vai ter aí sua peça de Nanolith. E por último, o que a gente vai precisar é muito jumper, cara, muito cabo jumper. Esses cabinhos aqui, eu usei eles para deixar de uma forma modular aqui o meu Nanolith, né? Isso aqui já é uma peça que eu terminei de fazer, a gente vai ver já como é que eu fiz ela, né? E aí, vamos colocar aqui de pertinho. Como vocês podem ver, né, eu fiz ela de forma modular, na qual a minha entrada são jumpers machos e a minha saída são sempre jumpers fêmeas, né? Depois eu acabei atualizando o modelo e as 3 partes aqui internas eu acabei ligando diretamente uma na outra, soldando um jumper cortado das 2 pontas, né, porque eu vi que não estava precisando fazer modular essa parte interna. Mas esse primeiro aqui eu fiz modular, tanto faz como você vai querer fazer. Então,
A entrada aqui é macho e ele entra dentro da outra peça para poder se conectar com a saída fêmea dele do final. Começa aqui, né, o nosso caminho. Essas fitas de LED já vêm com uma parte adesiva atrás dela que cola nessa parte aqui que a gente pode colar aqui no nosso molde. Ele entra aqui como macho, segue aqui a linha, sai como fêmea, entra como macho, vem para cá, sai como fêmea, entra como macho. E aqui você tem o final da nossa peça de nanolith. Então a gente vai ver que a gente tem 3 buraquinhos aqui, um aqui, outro aqui e outro aqui, de forma que você pode colocar a parte macho da outra peça por dentro do buraco e se conectar à sua saída fêmea dessa fita aqui. Dessa forma você pode ir ligando um no outro, né, como você quiser, fazendo o desenho que você quiser, desde que você consiga colocar em qualquer uma das arestas aqui desse triângulo. Fica muito legal. E para finalizar essa receita toda, que a gente vai ver com mais detalhe agora, a gente vai conseguir fazer vários tipos de padrões, etc., usando o WLED, né, que é uma biblioteca aí já pronta, né, um binário feito para o Node MCU, para controlar, que integra perfeitamente aí com o Home Assistant, MQTT, inclusive com outros efeitos aí que a gente vai ver mais no futuro, como por exemplo o LED FX, que a gente vai colocar no Raspberry Pi, de forma que a gente consegue colocar um microfone ali e escutar a música que está rolando no ambiente, e aí o nosso LED aí vai acompanhar essa música, mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Primeiro vamos ver como é que a gente fez aí a soldagem, etc, das peças, né? Vocês vão ver um vídeo aí de eu trabalhando, e depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer a instalação disso daí, né, no nosso Node MCU, e depois a integração com o nosso Home Assistant ou com a web, da forma que você quiser usar. Bora! Então aqui vocês vão conseguir ver que eu tenho um segmento aqui de fita de LED, né, com duas pontas já soldadas aqui, né? E aí vocês vão perceber que em cada ponto aqui desse LED você tem a parte da voltagem, que está ali embaixo, né? Depois vem o dados, que está escrito DIN, e GND como ground. E aí você vai ver que tem um tracejado em cada um desses pontos. Cada um desses pontos pode ser cortado e soldado dessa forma que eu fiz a solda aqui. E você tem que prestar bastante atenção nas setas. Vocês percebem que tem uma setinha, ó, aqui, que indica a direção dos dados, né? A direção que tem que estar andando isso. Então a sua fita ela tem que seguir essa ordem. E aí eu escolhi como padrão sempre ter essas pontas aqui de entrada como macho e a saída como fêmea. Se eu quiser ligar um segmento no outro, então eu vou saber que eu vou conseguir encaixar um no outro. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho um jumper, né, que é macho e fêmea. Eu corto ele pela metade aqui. E aí aqui eu tenho um jumper que vai me servir tanto para um lado quanto para o outro, né? De forma que uma vez que eles estiverem cortados eu faço conexão de um segmento no outro. Aqui eu tenho um LED já um pouquinho maior, né? Mostrando aí que todos os pontos aqui você pode fazer o corte. Uma coisa importante é que existem vários tipos de LED, né? Essa fita aqui LED ela é endereçável. O que significa isso? Significa que cada um desses LEDzinhos aqui, se eu conseguir mostrar bem de pertinho, cada um desses LEDs ele tem essa bolinha preta maior aí no meio, ela é um microcontrolador que está embutido dentro do LED, de forma que ele consegue saber se ele deve ligar ou não esse LED individualmente e passar essa informação para frente, né? Então você consegue ligar cada um deles individual, para isso que vai servir o nosso Node MCU, a nossa linha de dados. Então é interessante saber que tem várias fitas de LED, né? Algumas delas são endereçáveis assim, outras não são endereçáveis dessa forma. E o que você vai encontrar, vou até tentar colocar uma foto aqui agora para a gente comparar, mas aqui, ó, nessa ponta aqui você não vai encontrar GND 5V e o DIN. Você vai encontrar RGB e o ground. Ou seja, a forma que a fita escolhe qual que é a cor que ela deve ser, vai ser a intensidade de entrada de cada um desses canais. Só que a fita inteira, ela fica com a mesma cor. Ela não consegue ter individualmente uma cor para cada LED, como a gente vê nessa fita daqui. Eu acho que é interessante a gente gastar um pouquinho mais para conseguir elas endereçáveis. A gente consegue no AliExpress e o link vai estar aqui embaixo para a gente comprar essa fita aí se a gente quiser. Ela custa não muito mais que R$150 para 5 metros de fita. E com 5 metros você consegue fazer muito mais do que 5 painéis como eu fiz aqui. 6, aliás. Você consegue fazer uns 15 painéis, dá muita coisa.
Aqui você pode perceber, né, que a gente segmentou os LEDs aí bem legal, dá para cortar em vários pontos. Eu fiz 3 primeiro, mas depois eu percebi que 5 ia ser mais legal. Vocês vão usar uma impressora 3D para fazer esse modelinho aqui que está no comentário para vocês. E olha que legal, né? É bem fácil de fazer, vai pouco PLA, né? Eu fiz com PLA. E eu acho que um rolo que eu paguei 120 reais, eu consegui fazer mais do que 15 desses triângulos com as tampinhas. Então por 115 reais você consegue fazer muitos triângulos aí para você fazer o seu nanolith do tamanho que você quiser. Aqui você consegue ver que eu já fiz uma ligação inicial, né? Eu coloquei aí com alguns conectores, o fase, o neutro, e o dados eu coloquei junto com o meu Node MCU já flasheado devidamente e funcionando, só para fazer um teste para ver se o que eu estou fazendo aqui vai fazer sentido, se eu posso continuar. Então vocês têm que, uma dica importante aqui quando a gente está soldando é a gente passar um pinguinho de solda aí em cada um dos terminais, porque isso ajuda bastante a fazer a aderência de nova soldagem. Então aí no caso que vocês estão me vendo, eu estou colocando um pinguinho de solda em cada uma das pontas aí do RGB da fita, onde eu cortei, né, para depois eu conseguir colocar o fiozinho, né, do jumper, para ficar bem facinho de colar ele um no outro aí. Então a gente vê aqui que eu estou fazendo a mesma aplicação que eu fiz nos terminais, só que agora no meu fio aí do jumper, de forma que um vai colar no outro só com encostar o ferrinho de solda bem rápido. Então uma vez que eu conseguir dar um banho de solda aí na ponta, né, vocês podem ver aqui, tá bem banhado. E agora eu vou conseguir soldar um no outro aí, com apenas encostando o ferro de solda, fica bem firme a solda, né, fica bem legal. Então encostei aqui. Aí pronto, a solda está feita e aí fica firme e fica muito legal. Então vocês podem ver, né, que eu fui fazendo toda a soldagem de cada um dos segmentos aí da fita de LED, desencapando, né, os jumpers e fazendo as soldas aí. É bastante trabalho manual mesmo, trabalho. E aí eu vou colocando em volta do triângulo, fazendo aquele esquema de terminal macho e fêmea, né, para entrada e saída, para conseguir modularizar eles conectando um no outro. E vocês ficam aí com o meu vídeo de eu fazendo todos os triângulos aí depois de um dia inteiro de soldagem e trabalho. Seis horas e meia depois. E para fazer a parte do difusor é muito fácil. Eu simplesmente peguei a parte superior aí da tampa, marquei num papel, né, e aí eu fiz o corte. Vai dar um pouquinho de trabalho para vocês ajustarem o corte certinho
dentro da tampinha, né? Porque o corte no final das contas é um pouquinho menor, e é um pouquinho de tentativa e erro para você chegar ao final aí da tampinha. E aqui a gente tem uma versão aqui já mais completa do meu protótipo, onde já está finalizado aqui os triângulos, conectando um no outro, vendo que está funcionando para a gente colocar eles na parede. E aqui a gente vai chegar no resultado final aí do nosso queridíssimo Nanolith caseiro, onde a gente vai montar em casa. Eu uso aqui um nivelador que tem no celular, né? Qualquer celular tem isso, você pode pegar o aplicativo para você deixar ele nivelado certinho para fazer o primeiro, e aí depois do primeiro eu já consigo ir fazendo a montagem dos outros. E vocês vão ver eu terminando de colar cada um deles. E uma vez que eu fechei toda a solda, coloquei todo mundo no seu lugar, a fonte, todo mundo escondidinho, é só completar a instalação colocando os refratores aí de papel e arrumando o fio para que ele fique retinho, bonitinho até lá embaixo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a montar toda a estrutura, né, vai ser preparar o nosso Node MCU para receber nossos LEDs, né, e já funcionar com WLED. Então pegue o seu ESP8266 de sua preferência. Vamos abrir aqui ele, novinho em folha, tirar aqui a proteção. Tem em mãos o seu cabo USB aí favorito para micro USB, para a gente poder ligar ele, e faça a ligação do seu Node MCU aqui no seu computador. Ligou aqui. E aí vocês vão entrar dentro do site do WLED, que tem os releases, né, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. E aí vocês vão ver aqui que a gente tem nosso release principal, WLED 0.10.0, né? Vocês podem ter uma versão mais futura aí. E aí, uma vez que vocês fizerem o download, vá para a pasta onde está o download. E aqui no meu caso eu vou usar o Flash ESP8266, né? Que é uma ferramenta bem simples de flashamento. Você vai jogar aqui na mesma pasta do seu Flash o binário, né, do WLED. Se vocês não souberem aqui como fazer o Flash, eu vou postar aqui, colocar o link do vídeo que eu já mostro como fazer para baixar todas as ferramentas e fazer o flashamento em outros vídeos que eu fiz, está aqui em cima para vocês. E aí vocês vão escolher a porta que for identificada aqui para ele. No caso, vamos ligar agora, a gente vai ver essa porta. E aí ele identifica automaticamente aqui o COM 8. Lembre-se sempre de você apertar aqui o botãozinho Flash, né, quando você estiver ligando o seu Node MCU, porque senão você não vai conseguir fazer o flashamento. Então a gente liga aqui, segura, liga ele, você vai estar com ele em flash. Voltando aqui, a gente vai pegar o binário e a gente dá um flash e começa o processo de flashamento. Vocês vão perceber que o LED está piscando quando isso acontece. E aí, uma vez que isso estiver pronto, vocês vão procurar aí no roteador de vocês qual que é o IP que apareceu do seu WLED aí para fazer o controle dos seus LEDs. Uma vez que terminar o flashamento, né, que você vai ver que ele está assim, vocês vão poder abrir aqui no Wi-Fi de vocês, vocês vão perceber que tem um WLED AP. Vocês vão se conectar nesse cara aqui. A senha é WLED 1234. Ele vai pedir a senha, no caso eu já coloquei aqui no meu. E aí, para vocês acessarem, vocês vão entrar em 4.3.2.1 e vocês vão se deparar aqui com a interface do WLED, né? Com apenas uma coisa para você fazer, que é simplesmente colocar aqui o Wi-Fi Settings, para você colocar as informações do seu Wi-Fi. E aí você pode ir para o Control, se você quiser controlar os seus LEDs sem entrar no Wi-Fi específico. Mas a gente vai colocar aqui no tutorial o nosso Wi-Fi. Aqui você vai colocar as suas informações, a minha famosa rede aqui, e aí aqui vocês colocam o password para você poder conectar.
Se vocês quiserem, vocês podem colocar já um IP estático, né? Se vocês quiserem que ele já pegue um IP automaticamente do seu roteador e aí você não tem que encontrar esse IP lá. Né? Ou você pode deixar que o seu roteador pegue o IP. E olha que legal, também uma coisa que você pode colocar aqui é uma forma daquele DNS reverso lá. Você pode identificar ele por um ponto local. Né? Então eu vou colocar wled sala.local. Assim eu consigo encontrar por MDNS. Né? E aí você pode também configurar o access point dele, caso ele perca o Wi-Fi, ele vai abrir de novo dessa forma. E aí eu dou um Save in Connect. Com o Save in Connect, a gente consegue aí voltar para a nossa rede normal. E aí vocês encontram o IP dele aí dentro do seu roteador. Eu vou procurar o meu agora. Bom, e aqui está a nossa interface, né? Como a gente ainda não tem nenhum LED conectado no nosso pino D4, aqui ele dá alguns problemas, mas a gente consegue ver, né, que a gente tem uma série de coisas aqui. Né? A gente tem os efeitos que a gente pode ter, a velocidade, intensidade. São coisas que a gente vai configurar aí junto com o Home Assistant uma vez que estiver pronto. Mas se você já conseguiu completar aqui, colocou todo mundo online, né, com os seus LEDs e tudo bonitinho, você vai poder fazer aqui uma série de coisas. Você pode colocar, por exemplo, um timer, né, para ele desligar em dado momento. Você pode sincronizar o seu WLED com outros WLEDs, né, de forma que ele trabalha todo mundo junto, e a gente vai ver isso melhor no nosso próximo vídeo, né, onde eu vou colocar uma sincronia aí de som, né, e mais uma série de coisas, né, principalmente a parte de configuração aqui é onde a gente pode configurar coisas importantes. E aqui, por exemplo, a gente tem no nosso LED, né, nos settings do LED, a principal coisa que é esse LED Count aqui. Esse LED Count aqui diz para você quantos LEDs vai ter na sua cadeia que está conectada aí com esse controlador aqui, com esse Node MCU. E aqui ele, olha que legal, ele te dá uma recomendação de quanto deve ser sua fonte para o tanto de LED que você tem. Então aqui no caso de 30 LEDs, eu teria que ter uma fonte de 5 volts e 2 amperes. Lembrando que quanto maior a sua fita de LED, mais amperes ela vai puxar. Para vocês terem uma ideia, né, a que eu comprei, né, que está aí na descrição, é uma fita que tem 30 LEDs por metro. Então se você vai comprar 5 metros, que é o meu caso aqui, então a gente vai fazer 30 vezes 5, a gente vai ter 150 LEDs. E aí ele te mostra aqui uma fonte de 5 volts com 9 amperes, que é mais ou menos parecido àquela fonte que eu mostrei aqui, que é a que eu estou usando, né? E olha que legal, você pode também fazer uma delimitação máxima aí de corrente a ser puxada por cada LED, de forma que se você quiser rodar com uma fonte um pouquinho menor, você pode até diminuir aí a intensidade de cada um, deixar no máximo, de forma que você não vai ter problemas aí de sobrecarga. Né? E aí você também aqui tem os tipos de a voltagem do LED para cada LED. Tem um default aqui de 5 volts, mas você tem inclusive uma fita que é bem famosa, essa WS2815, né? Que é bem usada em vários lugares. E você também pode fazer custom. E aqui, ó, se você ligar a sua fita de LED e perceber que as cores estão erradas, isso daqui é o lugar onde você vai mexer para acertar essas cores. Então você vai trocando aqui em cada um deles até você encontrar qual que é a mensagem que contém os canais certos de cores. E aí você também pode fazer um brightness default aí de 0 ao máximo, que é 255, né? E aí mais uma série de configurações aí que a gente pode usar. E aí essa daqui finaliza a nossa parte do Node MCU. Uma vez que a gente tiver com ele funcionando com a fita, ele já não tem mais o que fazer manualmente. A gente pode deixar ele em algum lugar que vai ficar final. Agora a gente vai para o Home Assistant, então. Na parte do Home Assistant, né, a integração dele é extremamente fácil. Se vocês vierem em configurações e integrações, vocês colocarem um maisinho aqui, vocês vão perceber que o WLED
já é um componente do Home Assistant. Basta vocês colocarem o IP que vocês encontraram nele, deixarem estático, e aí você vai perceber que a sua fita está aparecendo aqui, né? Prontinha para uso. E aqui você tem o on e off principal da fita. Aqui ele te dá um sensor da estimativa de miliamperes que está baixando. O Night Mode, aquelas mesmas coisas que você tinha ali na configuração, você tem por aqui. E se você entrar no WLED mesmo, né, vocês integrarem ela em algum lugar, eu vou colocar aqui no meu quarto, que é onde eu coloquei, no Games, vocês vão perceber que tem aí brilho para vocês configurarem, né? Pode deixar um brilho menor, pode deixar um brilho maior, as cores, né, nessa Color Wheel, e o efeito que você quer que ele tenha. E você pode também integrar isso no Node-RED, por exemplo, fazer automações, ligar, desligar, como se fosse qualquer outro componente do Home Assistant. Bem legal. Inclusive você pode fazer algum efeito tocar caso receba, por exemplo, um sensor da sala de movimento, você detectou o movimento de alguém, você troca o efeito para algum outro. Se você estiver no seu quarto, você vai perceber que aí o seu Nanoleaf vai mostrar as condições da casa, bem legal. E aí a gente chega aí no final desse vídeo, foi muito divertido fazer, muito trabalho, mas vale a pena, né? Vocês viram aí como é que ficou o Nanoleaf, né, feito em casa. E a gente vai ficar por aqui. Eu peço de novo lá, dá aquele like, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. Divulga aí pra galera, se você gostou desse projeto, manda aí no grupo de WhatsApp, manda pra todo lugar, né? Mostra aí pro pessoal como é que faz. E aí eu vou deixar vocês com o resultado final, aí uma exposição do nosso Nanoleaf. A gente vai se ver na próxima. Falou!